paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que hoje, mais uma vez, estamos aí adentrando o recesso do vosso lar, através dessa live, para levar a santa e bendita Palavra de Deus ao teu coração. Você que está aí nos assistindo, que o Senhor te abençoe, te fortaleça e compartilhe essa live aí com a gente. Está aqui a pastora Neuza junto comigo. Hoje nós não estamos fazendo do estúdio, estamos fazendo aqui de dentro de casa. Deu um probleminha no nosso computador, no HD, e aí está dando uma dificuldade da gente poder rodar o programa para poder colocar na internet. Por isso a gente está fazendo direto do celular. Então você pode ajudar compartilhando, apertando esse coraçãozinho aí, dando um glórias aí, nessa noite onde nós estaremos juntos adorando e glorificando o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os queridos que estão aí do outro lado. Tava com saudade já, né? Terça-feira a gente não conseguiu fazer a live. Espero que hoje nós conseguimos, né, ir até o final. E que Deus possa aí abençoar a sua vida. Eu sei que nessa noite, como todos os outros dias, Deus tem uma palavra gloriosa para estar ministrando ao seu coração. E que você fique aí ligadinho conosco, né, ouvindo a palavra do Senhor e recebendo as bênçãos do Senhor aí no seu lar. Amém? Nós cremos na vitória, queridos, e é por isso que estamos aqui levando a palavra de Deus. O consolo do cristão, a alegria do cristão é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero poder nessa noite, através de Cristo, poder abençoar a sua vida. E eu gostaria que você que está aí junto conosco, nos assistindo, está chegando devagarzinho os irmãos aí, e você pode compartilhar que muitos outros virão em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela tua vida, quero abençoar a tua casa, a tua família nessa noite. Vamos juntos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos aqui te agradecer, Senhor, nessa noite gloriosa. Ó Deus, que o Senhor, através do teu Espírito, esteja nos abençoando a vida das pessoas que estão nos assistindo e abençoando essa live, Pai. Quantas pessoas, ó Deus, que neste momento estão precisando, Senhor, da força, estão precisando de graça, estão precisando, ó Deus, de renovo da parte do Senhor. O Espírito Santo do Senhor que está presente aqui conosco, mais uma vez visite o coração dos teus filhos, alcance a cada um nessa noite para a glória do teu nome, é que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados, deixa eu aproveitar antes da gente entrar na palavra e lembrar os irmãos que quinta-feira nós temos um grande culto na igreja a partir das 20 horas, que é o culto da vitória. Você é o nosso convidado, amém? Não só os irmãos que estão assistindo a live e os irmãos da igreja, mas as demais pessoas que puderem. Nós temos uma lista de presença que nós soltamos aí para o culto na quarta-feira à noite. Então você coloque seu nome, venha adorar o nome santo do Senhor conosco. Nós estaremos aí na quinta-feira realizando um grande culto para a glória de Deus. As irmãs, como sempre, estão lá nos apoiando nesse trabalho, também adorando e engrandecendo o nome do Senhor, pastor. Amém, pastor. Eu já quero aproveitar e estar aí chamando, convidando as irmãs, né? Estamos aí voltando de pouquinho às atividades da igreja e a gente precisa das varoas para que nós possamos voltar ao nosso trabalho, né? Com as irmãs. E nós contamos com vocês lá, queridos, em nome de Jesus. O pastor já está aí conosco ligadinho, a irmã Paula. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida dela, o irmão Miro, o irmão Silvio com a irmã Valquíria. Deus abençoe o irmão Francisco, né? O irmão Francisco esteve domingo ali conosco na igreja. Que Deus abençoe grandemente Glória a vida dele também. A Jéssica, a irmã Maria Cavalcante, o irmão José. Que Deus alcance vocês, querido, com as bênçãos do Senhor, amém? Vai um abraço para cada um de vocês. Amados, eu quero aproveitar que domingo foi uma bênção, um culto, e eu acabei esquecendo de avisar os irmãos que domingo é Santa Ceia do Senhor, e nós queremos convidar todos os irmãos para estar conosco a partir das 20 horas, 19 horas, melhor dizendo, nós estaremos realizando o culto de Santa Ceia. Os irmãos que sempre estão com a gente, que de repente vão estar colocando o nome na lista, e de repente você não conseguiu colocar seu nome na lista, você pode vir durante o culto, no horário que estará celebrando do lado de dentro, vai haver um grupo de obreiros celebrando a ceia ali do lado de fora para você também, em nome de Jesus, amém? Então, lembrando, domingo agora, a partir das 19 horas, culto de Santa Ceia do Senhor em todas as nossas igrejas da comunidade evangélica Deus Vivo, e você é o nosso convidado especial em nome do Senhor. Aleluia. Eu estou com a minha Bíblia aberta. Hoje o tema da nossa mensagem é esse que você está vendo aí,
no seu Facebook, né, eu coloquei aí a geração do deserto. Hoje nós vamos falar sobre a geração do deserto. É uma passagem bastante conhecida da igreja, uma passagem conhecida de cada um de nós, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A minha Bíblia está aberta no livro de Hebreus, o capítulo de número 3, o verso de número 10. A palavra do Senhor diz assim: por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no seu coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste da presença do Deus vivo, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu ia pregar essa palavra terça-feira passada. O Senhor tinha me colocado no coração essa palavra. Nós não pudemos pregar devido aí à internet e o computador, mas hoje eu quero compartilhar ela com o amado, com os irmãos, porque o Senhor falava muito ao meu coração sobre essa dificuldade que o povo teve no Antigo Testamento. É uma geração do deserto. E como que o Senhor, ele chega a essa geração? Como que ele se identifica com essa geração? Uma geração que a Bíblia fala de incrédulos, né? Uma geração que se afastou de Deus. Uma geração que provocou em Deus a indignação. A palavra indignação significa a ira de Deus. Deus ficou irado com a atitude daquele povo. Um povo rebelde, um povo que a Bíblia diz desobediente, um povo que em vez de se aproximar se afastava, e isso levou a Deus a indignação e a sua ira. E nós acabamos de ler aí o versículo de número 10, né? Por isso me indignei. Por que o Senhor se indignou? Pelo afastamento do povo, né? Pela perversidade do coração do povo. Se você conhece um pouquinho a história, você vai ver que foi um povo que o Senhor ensinou, que o Senhor fez sinais no meio deles, que o Senhor sustentou eles, mas a Bíblia diz que com todos os sinais, com todas as provas verídicas de Deus na vida deles, pastora, a Bíblia diz que eles mesmo assim se afastaram de Deus, não aceitaram a direção de Deus, e a Bíblia diz que acabou vindo sobre eles a indignação do Senhor, que eu particularmente, eu acho que é a pior coisa que alguém pode ter sobre a vida dela. Pecado, a Bíblia diz que é perdoado. Agora, quando Deus ele se indigna contra uma nação, né? Porque a Bíblia fala que Deus se indignou contra nações, Deus se indignou contra povos, Deus se indignou contra cidades, e nós vamos falar um pouco sobre isso, pastor. É verdade, pastor. E a gente percebe que essa era uma geração que viu Deus fazer tanta coisa, né? Abrir o mar para eles, cair maná do céu. Mas mesmo assim, eles viam os milagres, mas deixavam de realmente acreditar. Com qualquer coisa que vinha, eles deixavam de acreditar que Deus realmente estava guardando e guiando eles naquele deserto. Mesmo sabendo que durante o dia, aquele calor, né? Nós estamos aí passando um calor, já estamos achando que é o fim do mundo, né? Não é não, querido. O calor do deserto é muito mais do que isso que nós estamos enfrentando aqui agora. Então, mesmo eles vendo que Deus estava protegendo eles daquele calor, né, afegante do deserto, mesmo eles vendo que Deus estava protegendo eles durante a noite, né, guiando eles com aquela coluna de fogo, mesmo tudo isso, o coração deles ainda estava endurecido para ouvir, para entender, para aceitar Deus no seu coração. E no momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje não está diferente, querida. A gente encontra pessoas com esse mesmo coração. Essa mesma perseguição que daquele povo lá de trás, parece que ele veio andando e alcançou a geração de hoje também. Povo de coração gelado, de coração frio, muitas das vezes meninos na fé, né? E é uma das coisas que Jesus ele não aceita isso, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos que caminhar, nós temos que crescer. E hoje em dia a gente vê um evangelho que as pessoas não crescem, e não é porque a palavra não é pregada, a palavra é pregada, só que as pessoas não querem crescer. Sabe aquelas crianças que não querem largar a fralda, aquela criança que não quer largar a mamadeira, aquela criança que não quer aprender coisa nova, né? Muitas das vezes não quer nem ir para a escola, né? Quando a mãe fala, chegou a hora de ir para a escola, não, eu não quero. Assim então está essa geração de hoje em dia. O momento que nós devemos estar andando, ajudando, muitas das vezes estamos precisando que alguém nos levante, nos ajude, e na realidade esse povo do deserto era assim, o coração deles estavam
frio. Nascia-se uma outra geração no meio deles e eles tinham que mostrar exemplo, mas eles não estavam mostrando esse exemplo. Então Deus, nesta noite, Ele fala para mim e para você, vamos sair do meio dessa geração incrédula, vamos acreditar mais, confiar mais no Senhor, pastor. Amados, há muitas pessoas que erram nas palavras quando vão falar, há pessoas que elas erram nos caminhos que elas escolhem, mas há erros que o escritor aos Hebreus está falando aqui, essa geração errava no seu coração. A Bíblia diz, eles sempre erram no coração, quer dizer, era um erro persistente, era um erro que estava no coração deles, não era no passo deles, nas palavras deles, mas era no coração. Por isso que a Bíblia diz, Davi chega a dizer, eu guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Então muitas pessoas, elas começam um erro no coração, e o coração, irmão, é que procedem as saídas para a vida de cada um de nós. Então muitas, essa geração aqui, nós trazendo isso para o nosso tempo hoje, né, contemporâneo dos nossos dias, é onde as pessoas estão errando, no coração. Né? O coração, o livro diz, Provérbios, Salomão diz que enganoso é o coração do homem. Então o coração do homem ele é perverso. Muitas das vezes ele toma atitudes, ele faz escolhas que levam a isso, a uma indignação de Deus. Então nós observamos, quando a Bíblia diz que Deus se indignou com um povo, Deus se indignou com o povo lá em Números, quando a Bíblia diz que Moisés e Arão, o povo, um grupo de homens e mulheres lá se reuniram diante de Moisés e Arão, Coré, Datã e Abirã, e falaram, nós não queremos mais ser dirigidos por vocês. E eles criaram um grupo de pessoas e isso indignou Deus. E isso levou a ira de Deus, ao ponto de Deus, a Bíblia diz que Deus não ouvir a palavra de Coré, Datã e Abirã. E a palavra do Senhor diz que o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra os engoliu, a indignação de Deus. O que significa isso, pastor? Que quando a atitude do nosso coração nos conduz a essas situações, Deus ele se indigna conosco. Ele não aceita, muitas das vezes, as escolhas que nós escolhemos, os passos que nós queremos dar, porque já começou errado no coração. Então, pastor, é uma geração que, se nós não tomarmos cuidado hoje, há muitos jovens, há muitos homens, há muitas mulheres que muitas das vezes a gente pensa com a cabeça, mas erra com o coração. A gente fala com os lábios, mas erra com o coração. Então é isso que o Senhor está mostrando aqui. Esse povo sempre erra no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Quando a gente erra muito com o coração, é porque realmente a gente ainda não conheceu os caminhos do Senhor. Verdade, pastor. A minha Bíblia chega a dizer, esses sempre se desviaram do meu caminho. Então, na realidade, não era que eles não conheciam Deus, eles conheciam muito bem, né? Não foi à toa que quando Moisés tirou eles do Egito, eles conheciam esse Deus, eles serviam esse Deus num país estranho, numa nação a qual não professava o nome desse Deus. Mas como o pastor disse, o que estava contaminado era o coração deles. E muitas das vezes, no nosso dia hoje, a gente conversa com pessoas e a gente vê que pode ter qualquer dificuldade, você vai ver, vai estar no coração. Hoje eu estava vendo uma pesquisa que entre 10 pessoas que você conversa, 7 é desviado. E entre os 7 que é desviado, 5 saiu da igreja porque estava magoado, porque alguém falou alguma coisa. Mas aí eu te pergunto, e quem permaneceu na igreja? Será que essas pessoas nunca foram magoadas? Será que essas pessoas nunca foram machucadas? Elas foram, mas elas tiveram uma atitude diferente. Então, muitas das vezes, querido, nós, no nosso coração, Ele faz nós nos afastarmos do Senhor. É o nosso coração, vai nascendo aquela raizinha, né? De amargura, aquela palavrinha. O próprio Jesus disse que o maior tesouro, ele sai da onde? Ele sai dentro do nosso coração. Então, se o nosso coração, nós não dermos lugar para isso, nós não endurecermos o nosso coração, tem um coração aquebrantado, você pode ter certeza que Jesus jamais vai sair daí de dentro. Mas esse povo aqui que saiu do Egito com Moisés, eles fecharam o coração, mesmo vendo tudo que Deus fazia para eles. Eles fechavam o coração. Você observa que Deus abriu o mar, beleza, do outro lado eles cantavam. Só que
em seguida já vai vir uma perseguição, uma luta. Ele já começa de novo a murmurar. Deus vai lá e faz outro milagre. Ah, não tem comida? Então eu vou dar comida. Ah, enjoou da comida que eu dei? Então eu vou dar cordonizes para vocês, até vocês se fartar, até não querer mais. Ah, não tá bom só isso, faltou a água, agora eu vou dar água. E Deus estava ali sempre provando que Ele era Deus. Mas aquele povo, a partir que recebia o milagre, eles esqueciam de Deus. E não é diferente conosco. A gente conversa com muitas pessoas e as pessoas dizem: ah, Deus fez isso para mim. Mas então, e por que você ainda está parado? Por que você ainda está estacionado? Ah, porque meu coração está magoado. Mas se nós não dermos lugar para Deus limpar o nosso coração, nós vamos ser essa geração aqui, ó, a geração do deserto, a geração que ela nunca vai sair do deserto, como Deus mesmo disse. Esse povo não vai entrar no meu descanso, não. Esse povo não vai receber o que eu tenho para eles, não. Eles vão morrer aqui no deserto. Então não morra no deserto, querido, mas limpa o teu coração, mude a tua vida na presença do Senhor. Amados, nós não somos a geração do deserto, nós somos a geração do céu. Aleluia. A geração que está buscando o caminho de Deus, que está buscando o reino de Deus, que está buscando um novo céu, uma nova terra, aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Mas eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 2, verso 13, que diz assim, ó: porque 2 males cometeu o meu povo a mim, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, diz a palavra do Senhor. Então quer dizer, era um povo que tudo que Deus falava para eles entrava de um lado e saía do outro, porque o coração estava perverso. Então o que nós observamos aqui? Que uma das características da geração do deserto é ser um povo vazio, ser pessoas vazias. Eles sabem que Deus, onde Deus está, eles conhecem Deus, como a pastora aqui mesmo diz, mas o coração deles é um coração perverso. Então o que nós aprendemos aqui, igreja? O que nós aprendemos aqui, irmão, irmã, você que está afastado dos caminhos do Senhor? Que nós não podemos ser a geração do deserto. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, que nós não venhamos ser pegos no erro das nossas próprias palavras, queridos, das nossas próprias mensagens, né? Quantas vezes a gente prega, a gente fala isso, mas quando na hora da gente vivenciar ela, a gente não consegue vivenciar. A gente prega ela para os outros. E eu sempre falo isso aqui em casa, né? A gente sempre tem que tomar o cuidado, não de pregar a mensagem, mas de pregar, antes de pregar ela para os outros, pregar ela para nós mesmos. Nós somos pessoas, nós somos servos de Deus, primeiro a mensagem tem que ser pregada em nós, para que depois ela chegue ao coração das pessoas. Então o que a Bíblia está mostrando aqui? Que esse povo era um povo que a Bíblia diz que Deus estava indignado com eles. A indignação veio primeiro com o povo, depois a Bíblia fala aqui com essa geração, que é o capítulo 3, verso 10, e lá em Gênesis 13, a Bíblia diz que Deus se indignou até com a cidade, que foi Sodoma e Gomorra. Então alguém pode estar perguntando assim: mas pastor, Deus se indigna? Deus, ele se irou com nações, se irou com povos, a Bíblia diz se irou até com cidades. E quem somos nós? Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos servos dele. E se nós não vigiarmos, irmãos, muitas das vezes a ira de Deus, ainda que hoje nós estamos vendo um evangelho onde que as pessoas estão pregando que Deus é bom, eu creio num Deus bom, num Deus misericordioso, num Deus que salva, num Deus que cura, num Deus que a Bíblia fala que ele perdoa o pecado do pecador, mas a Bíblia fala de um Deus aqui que se ira com os corações que a Bíblia diz que são perversos diante da presença dele, pastor. Pastor, e às vezes o coração da gente ele está em tantas coisas menos em Deus, né? O pastor citou aqui Sodoma e Gomorra. Quando o nosso coração, querido, ele está em muitos lugares, mas ele não está ali firmado em Deus. A gente observa que Abraão, ele teve aquela conversa ali com Deus constante, né? Senhor, se tiver 50, se tiver 40, 45, e ele foi baixando até chegar em 10. Deus falou: se tiver 10 eu não destruo. O objetivo era salvar a cidade. É isso, a vontade de Deus era que tivesse, que existisse pelo menos 10 ali, mas não tinha 10 pessoas ali. E a gente observa que quando aqueles anjos foi tirar Ló de lá, ele precisou quase que arrastar Ló. Ele precisou quase que, a palavra chega a dizer que ele pegava na mão de Jó e vai, de Ló, aliás, vai, porque você tem que sair dessa cidade. E a gente observa que, né, a palavra fala para nós que a mulher de Ló, ela tinha o coração dela em muitas coisas. Ela tinha o coração dela cheio de muitas coisas. Uma mulher que conhecia Deus, uma mulher que viu tantos milagres
como ela viu, porque ela andava junto com Abraão e seu esposo, mas infelizmente no coração dela era um coração endurecido, era um coração que tinha muitas coisas menos Deus. Ela não teve o direito nem de ser enterrada, ela não teve o direito nem de ter um enterro digno, porque a palavra do Senhor diz que ela virou uma estátua de sal. Eu não creio que ela virou ali um museu, não, porque a palavra sal ele significa fagulha, farelo. Então eu imagino que o coração dela estava tão voltado para as coisas de Sodoma e Gomorra que ela voltou talvez para pegar alguma coisa. Isso eu que estou dizendo. Talvez ela voltou para querer adquirir aquilo de novo e foi destruída, né? Com aquele enxofre, aquele fogo todo que caiu ali, virou farelo, como a palavra sal significa isso, né? Fragmento, farelo. Então aquela mulher virou pó, virou farelo, não teve o direito nem de ser enterrada. Então, querido, o nosso coração, ele tem que estar ligado sempre com Deus. O nosso coração, ele tem que estar sempre na presença do Senhor. Se existe lá alguma coisa que está tomando o espaço de Deus, nós temos que limpar, nós temos que tirar, nós temos que faxinar. Porque a palavra do Senhor, ela diz que a palavra do Senhor é como um martelo, né? Que eles mil sapeiam. Mas a palavra do Senhor também é o sabão do lavadeiro, né? Da pessoa que lava roupa. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é um sabão. Então, ela limpa, ela lava, mas para lavar e limpar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estar estudando, eu tenho que deixar Deus transformar a minha vida, porque se Deus não transformar a minha vida, eu vou ser como esse povo, não vou ter um descanso aonde Deus preparou, e Ele já preparou, querido, para mim e para você também, assim como para aquele povo já estava preparado. Mas aquele povo não deu o lugar para Deus trabalhar, que nós possamos dar esse lugar. E essa passagem de Ló aí, de Sodoma e Gomorra, é interessante porque isso mostra que a vontade de Deus, né, era a destruição. Deus estava indignado, mas pela intercessão de Abraão, né, a Bíblia nos fala que ele foi lá, que o Senhor permitiu que ele fosse lá e arrancasse seu sobrinho de lá. Então quer dizer, Deus ele nos dá oportunidade, irmão. Deus, através de pessoas que estão orando por nós, pessoas que estão de joelhos dobrados, pessoas que continuam intercedendo por nós, porque tem muitos de pessoas como nós, eu e você, que às vezes nós desanimamos, nós queremos parar, mas tem gente que ainda continua com o joelho no chão. Por quê? Porque eles sabem que o nosso sossego, o nosso comodismo, a nossa parada, se eu posso assim dizer, que foi o que aconteceu, né? Aqui em Sodoma e Gomorra, os olhos de Ló, o coração de Ló para aquela cidade não tinha nada a ver com as coisas de Deus, mas ele quis ir para lá, então ele foi para lá, Deus permitiu que ele fosse para lá, e ele fez uma escolha errada, bateu com a cabeça na parede, voltou, e aí ele só volta dali agora com Abraão tirando ele de lá. Então, isso mostra a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, que aonde houver um intercessor, ainda há esperança para a salvação e para a libertação das pessoas. Então o que nós precisamos ter aqui, ter o cuidado. Por isso que aqui o verso de número 11 diz, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então o Senhor falou, eu não quero esse povo no meu repouso. E aí nós conhecemos a história que essa geração, bem dizer, quase toda essa geração morreu. Então hoje nós temos vivendo uma geração de muitas pessoas vivas espiritualmente, mas de muitas pessoas mortas espiritualmente, né? Que puxaram para eles a ira de Deus, a indignação do Senhor. E por que as pessoas morrem espiritualmente? Por causa disso, porque fazem escolhas erradas, porque tem um coração, como diz o outro aqui, tendencioso, né? As pessoas não param para buscar uma direção de Deus, é um coração tendencioso, e aí a gente tem que tomar cuidado. O verso de número 12 diz assim, ó, tende cuidado, irmãos. Então, o escritor aos Hebreus, eu acho lindo, porque ele conta aqui uma história do passado, e ele traz isso à memória do povo. É o que a gente hoje faz. Estou eu aqui, a pastora, ontem foi o pastor Agileu, amanhã vai ser o presbítero irmão Juliano. O que a gente faz? A gente está trazendo a palavra de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, coisas do passado que estão vivas nos nossos dias hoje. Então foi isso que o escritor fez, trouxe algo lá do passado, a memória do povo do Novo Testamento. E aí ele vem concluindo, tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, um coração incrédulo, pastor, afasta as pessoas da presença de Deus. Com certeza, pastor. Um coração que ele é perverso, que ele está com mágoa, que ele está com rancor, né? Que ele está com inveja. Porque tudo isso, querido, ele mora dentro do nosso coração. A inveja, o rancor, a mágoa, aquele espírito de competição, né? Que existe muito hoje no meio do povo, né? De Deus, que se diz,
né, de Deus. Isso tudo nasce aonde? Dentro do nosso coração. Tem muitas pessoas que pensam que nasce na cabeça, né, no pensamento. Não, nasce aqui, querido, dentro do nosso coração. Então, isso é preciso ser tirado. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos... uma libertação. Isso, nós precisamos mudar, né, de pensamento, mudar de atitude. Se nós estamos vendo que o nosso coração, como diz, enganoso é o coração do homem, se nós estamos vendo que o nosso coração está nos levando para caminhos que não agradam ao Senhor, nós temos que crescer, nós temos que lutar. A palavra do Senhor nos diz que quando Isaac nasceu, houve festa. Quando Isaac nasceu, quando Isaac nasceu, houve riso. Todo mundo ria, se alegrava, né? Mas quando Isaac desmamou, houve-se um grande banquete, uma grande festa. Então, querido, não é diferente conosco, não. Quando nós crescemos, somos crente maduro, há uma grande festa no céu. Aleluia. Jesus se alegra, porque um filho dele mudou de atitude, mudou de comportamento, porque Jesus, querido, ele está dentro de mim e de você. E como ele está olhando para nós e vendo nós com essas atitudes ainda de menino, de criança, coração rancoroso, coração magoado, coração entristecido, que isso, querido, possa ficar para trás, que nós possamos caminhar para frente, porque somos templo do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo vai habitar num templo onde que o coração nosso está tão desse jeito, né? Tão fora da presença do Senhor. Então que eu e você possamos analisar, fazer uma análise de nós mesmos, da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso sentimento e ver verdadeiramente eu estou em Cristo, verdadeiramente Cristo está em mim, porque Cristo está em mim é uma coisa, eu estar em Cristo é outra, bem diferente. A Bíblia diz que eu não escolhi a Ele, mas foi Ele que me escolheu. Então não é Ele que tem que estar só em mim, mas eu tenho que estar nele também. E isso, querido, vai mudar as nossas atitudes. E aí cai num assunto que até domingo a Nayara pregou sobre as vacas que carregavam a arca do Senhor. Então, fazendo uma comparação, o povo de Israel, eles carregavam apenas o nome de Deus, mas eles não carregavam a arca. O que era a arca? A arca era a presença de Deus. Esse povo foi destruído por falta do quê? Da presença de Deus. Então aprenda uma coisa nessa noite. Rótulo não salva ninguém, queridos. Não é o terno, não é a gravata, não é nós estarmos dentro de uma igreja. Nós temos a presença de Deus em nosso coração. O povo, todo mundo que olhava falava, olha o povo de Israel aí, olha o povo de Deus aí. Mas no fundo o texto mostra que Deus estava indignado com o povo, porque o povo só tinha nome, mas eles não tinham um coração reto para com as coisas do Senhor. Por isso, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no Isaías 59:3 diz assim, ó, como prevaricar e mentir contra o Senhor, retirarmos-nos do nosso Deus e pregar opressão e rebeldia, e conceder e preferir um coração palavras de falsidade. Quer dizer, eles tinham aparência, mas eles murmuravam contra Deus. Em muitas passagens, né, bíblicas mostram que eles tinham saudade dos pepinos e dos melões do Egito. Um povo que a Bíblia fala que o coração deles estava mais no Egito que na presença de Deus. Mas mesmo assim Deus resgatou e tirou eles de lá. Eles não conseguiram andar com o Senhor. Tem muitas pessoas que Deus tira do mundo, que o Senhor resgata, que o Senhor coloca a sua presença, que o Senhor coloca a sua arca, que o Senhor coloca a sua palavra, a sua misericórdia, mas as pessoas não conseguem andar com Deus. E é difícil andar com Deus? Não, não é difícil, só tem que carregar a presença de Deus. E carregar a presença de Deus, a Bíblia diz que carregar a presença de Deus nós não podemos nos comunicar ou comungar com o mundo, né? A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a dificuldade das pessoas hoje é isso. As pessoas amam mais as coisas do mundo do que verdadeiramente as coisas de Deus. Verdade, pastor. E uma das coisas que tem enchido muito o coração do povo de Deus, da nossa geração hoje, não falando daquele povo, mas falando da nossa hoje, o pastor acabou de falar aqui, a saudade. Né? A saudade tem matado muito cristão. Saudade dos bailes, saudade das bebidas, saudade dos amigos no mundo. Hoje a rede social mostra muito isso, né? É um tal de colocar coisas do passado com saudade, ai que saudade disso, que saudade daquilo, enquanto que a palavra do Senhor diz que nós temos que nos renovar a cada dia, querido. O que passou, passou, nós temos que andar para frente, nós temos que olhar para frente, para trás tem que ficar só um rastro de unção, mostrar por onde nós passamos, mas a saudade, ela tem que sair. Esse povo aqui, eles pecaram muito por isso. Porque tinha saudade da comida do Egito, tinha saudade talvez das festas do Egito, né? Lá eles eram escravos. Aí Paulo vem em Gálatas e escreve para nós, né?
que vos mandou vocês se meterem debaixo desse jugo novamente? Né? Uma vez que vocês já foram libertos, e hoje nós vemos uma geração se colocando debaixo de um jugo que já é do passado. Né? Quando nós éramos lá do mundo, a gente acreditava o quê? Em signo, né? Ah, porque hoje eu vou ver como é que tá, né? Como é que tá o meu dia. Mudou alguma coisa para alguns cristãos? Não mudou, porque hoje a gente vê isso na internet, a gente vê muito isso, né? Vou ver isso, vou ver aquilo para ver se vai dar certo. Querido, se a nossa vida está em Cristo, nova criatura nós somos, as coisas velhas, ficou para trás. As coisas velhas nós temos que esquecer, avançar para o alvo que está na nossa frente, avançar para a vida com Cristo e não ficar olhando para trás, porque enquanto nós ficarmos olhando para trás, nós não conseguimos andar. Somos que nem caranguejo, né? Dá um passo para frente, 3 para trás. E nunca chegamos à maturidade que Deus quer de cada um de nós. Tende cuidados, irmãos, é o que o escritor aos Hebreus disse: jamais aconteça de haver qualquer de vós esse perverso coração. Então, não deixe o seu coração se tornar um coração perverso, porque a Bíblia diz aqui em 2 Pedro 2,21 que é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer, voltar para trás. Então, é muito perigoso isso. Isso aí é uma coisa, eu costumo dizer que isso aí é uma areia movediça. As pessoas olham e falam assim, não afunda. Quando você vê, afundou, e se não tiver alguém por perto para socorrer e tirar dali, a pessoa vai embora e perde muitas das vezes a sua salvação. Porque os prazeres, os desejos, né, as palavras, os olhares, são mais olhares de um coração perverso. Então, que nós venhamos ter cuidado, que você que nos escuta, que nos ouve nessa noite, se mantenha na geração do céu, na geração que realmente tem um temor de Deus. A geração que passa luta, tem dificuldade, mas pode ter certeza, está carregando a arca, está carregando a presença de Deus, está carregando a glória de Deus, e você pode ter certeza, não vai faltar água na tua cisterna, não vai faltar alimento na tua casa, não vai faltar alegria do Espírito Santo, porque aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abalam, pastor. E eu creio nisso e profetizo isso sobre a tua vida. Com certeza. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, não há muita dificuldade que vai nos tirar da presença do Senhor. O cristão, ele tem perca? É claro que ele tem perca. O cristão, ele tem luta? É claro que ele tem luta. É lógico, porque muitas das vezes, querido, nós pregamos um Jesus que tudo pode. Aí, como é que nós vamos dizer que Jesus cura se não existir a enfermidade? Como é que nós vamos dizer que Jesus abre portas se não existir a falta do emprego? Como é que nós vamos dizer que Jesus salva se nós não temos uma pessoa para interceder e ver Jesus salvando, mudando a vida daquela pessoa? Então, se nós pregamos um Jesus de milagre, vai ter que haver as dificuldades também para os milagres acontecer. Se Deus era Deus de milagre, aquele povo tinha que sair do Egito para ver o mar abrir, para ver o maná cair, para ver a água amarga se tornar em doce, para ver cordoniza descendo do céu para ele se alimentar, para ver o maná que todo dia de manhã caía, mas se eles pegassem mais do que o limite, ela estragava, mas era o suficiente para sustentar eles durante todo aquele dia, que significa a palavra para mim e para você, a palavra de Deus, que nós temos que meditar nela todos os dias, né? E o próprio Deus diz, né, para Josué: medite na minha palavra de dia e de noite. O que ele estava querendo dizer? Medite enquanto você está bem e medite quando a luta chegar. À noite ali, Deus estava dizendo de luta, de dificuldade. Então, muitas das vezes, nós temos o hábito de ler a palavra quando tudo está bem. Quando tudo está bom, está mil maravilhas, a gente estuda, a gente tem revelação, mas quando a luta chega, a gente fecha essa palavra e coloca na estante, né? Não, a palavra do Senhor diz: medite nela de dia e de noite, não afaste dela, não afaste de nada que está escrito nela. Então esse é o dever nosso como cristão. Queremos ir para o céu? Queremos ter uma nova morada? Então que nós possamos nos preparar para isso, querido, em nome de Jesus. Amados, que essa palavra fique guardada no seu coração. Não venha ter um coração incrédulo, porque um coração incrédulo é como diz o escritor de Hebreus 3,12, ele nos afasta da presença do Deus vivo. Existem milhões de Deus no mundo, mas a Bíblia diz que há um só que é vivo, que é Deus vivo e verdadeiro. Então tome cuidado, a incredulidade ela nos afasta, o pecado nos afasta da presença do Deus vivo. E para encerrar, eu quero ler o versículo 13 que diz assim:
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Quer dizer, chame atenção, exorta durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, não precisamos dizer mais nada, né? O pecado, ele engana as pessoas, ele endurece o coração das pessoas e faz com que as pessoas se afastem do verdadeiro Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel. Então, que você não mantenha um coração endurecido, que você tenha um coração flexível, um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que às vezes até, tem pessoas que são tão sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, que às vezes no orar elas estão chorando, amém? Às vezes elas começam a falar de Deus, elas choram, por quê? Porque o coração é um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Elas estão muito próximas, eu não vou dizer nem próxima, né? O Senhor está neles e eles estão em Deus, porque é uma sensibilidade muito grande. E há outros que eles não conseguem mais expressar isso, eles não conseguem mais carregar isso, porque o coração se tornou um coração enganoso, pecaminoso e se afastou da presença do Senhor. Então, que nós venhamos nos cuidar, queridos, não sejamos a geração do deserto, mas sejamos a geração do céu que busca Deus de todo o coração. Verdade, pastor. E que possamos estar sempre firmes na presença do Senhor. Glória a Deus. E analisando, né, olhando para dentro de nós mesmos, como eu já disse aqui, fazendo uma autoanálise de nós mesmos. Como estão os nossos sentimentos? Verdade. Nós somos aquela pessoa que se magoa fácil? Nós somos aquela pessoa difícil de perdoar? Nós somos aquela pessoa de coração endurecido? A Bíblia diz que na medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Então Deus, ele vai julgar cada um de nós conforme aquilo que nós estamos realizando, né? O pastor falando aqui rapidamente, a gente já está encerrando, mas Pedro, por exemplo, Pedro, ele chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Né? E Jesus diz para ele: não, 70 vezes 7. Só que se Pedro não tivesse feito essa pergunta, só as 7 vezes para ele estava bom. Talvez Jesus olhou para ele e falou: como você perguntou, agora você vai ter que perdoar 70 vezes 7. E talvez ele olhou e disse assim, para outros basta uma vez, mas vai o coração nosso. Nosso coração tem que estar preparado, querido, tem que estar libertado de toda essa mágoa. Talvez Pedro era aquele homem de coraçãozinho duro, né? E Jesus disse para ele: você tem que perdoar 70 vezes 7, Pedro. Senão não tem conserto para você. Então, para nós nesta noite, a palavra do Senhor está vindo o quê? Para nós limparmos o nosso coração. Então vamos limpar o nosso coração, porque a palavra do Senhor nunca é em vão, pastor. Hoje no mundo que nós vivemos aí, existe um golpe que o mundo aí fora, né, as pessoas aplicam para tomar dinheiro dos outros, é o chamado golpe do bilhete premiado. Alguém chega e bota um bilhete premiado na mão da pessoa e fala para ela assim: você ficou rica, né? Você ganhou, eu ganhei, segura o bilhete aqui, eu vou buscar uma pessoa, assim, aquela história que você já conhece. E tem que vir na mão da pessoa. E não é muito diferente do coração enganoso. A única diferença é que o coração está dentro de você. Então tome cuidado, porque às vezes o teu coração pode te levar para a morte em vez da vida. Você pensa que você está conquistando um grande prêmio, e às vezes esse prêmio pode muitas das vezes se tornar uma tempestade. Isso pode te levar muitas das vezes até a tua morte. Então, se cuide, busque a direção de Deus e deixe que o Espírito Santo de Deus te dirija cada dia mais. O pastor estava conosco aqui, né? Vou mandar um abraço, tá quente, gente. Eu vou mandar um abraço aqui para a irmã Gil, né, que está aí ligadinha conosco, o irmão Aleandro, a Valmira, a Cecília, o pastor Agileu com a irmã Fátima. Deus abençoe a irmã Fátima grandemente, cada uma de vocês, a irmã Cecília. E todos que estão aí ligadinho conosco, vai meu grande abraço para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E como eu sempre falo, que Deus entre dentro do seu lar, que o Espírito Santo invade a sua alma, a sua vida, a sua casa, que Ele venha trazer cura, libertação para a sua vida nessa noite, que porta seja aberta, que enfermidade seja curada, pessoas sejam curadas nessa hora, que aonde as pessoas, seja agora, seja depois, quem for ouvir essa live, que Deus possa estar fazendo um grande milagre na tua casa. Nós profetizamos isso na sua vida, querido, em nome de Jesus. Que Deus te dê um resto de semana assim, abençoado na presença dele. É o que nós desejamos para você. Amém, queridos? Amados, nós vamos fazer a oração final, agradecendo a sua presença, a sua participação nessa live. Lembrando aí que quinta-feira nós temos culto, mas busque a presença de Deus. Deus tem coisas grandes a realizar na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós te agradecemos por esta palavra e pedimos a tua misericórdia, Senhor. Não permita que o nosso coração se torne um coração enganoso,
Não permita que o nosso coração, meu Pai, seja um coração, meu Pai, tendencioso, Sim, mas que nós venhamos cada dia mais buscar a Tua direção e a direção do Teu Espírito. Sim. Ministra no coração de cada pessoa que está nos assistindo agora, meu Pai. Toca no coração deste homem, dessa mulher, fortalece eles nessa noite, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco, Ele visite a vida de cada um nessa noite. Nós oramos profetizando vida, restauração, Senhor. Que o Senhor esteja restaurando e resgatando essas vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Queridos, amanhã à noite, o presbítero irmão Juliano vai estar trazendo uma palavra ao coração dos irmãos, né? Por enquanto a gente vai estar fazendo aqui, mas toda terça-feira estamos aqui para falar do amor e da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Amém. Jesus. Antes de eu dar a paz do Senhor, eu quero mandar um abraço pro meu irmão Camilo também, que tá Amém. deitadinho. Que Deus abençoe muito ele, em nome de Jesus, e fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos, queridos. Que o Senhor os abençoe cada dia mais, em nome de Jesus.